Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas, queridos e querides. Vamos aqui para mais uma aula de ecologia, então. Deixa eu acertar esse foco que ainda tá meio estranho, o celular tava aqui escorregando, acho que agora vai. Bom, eu já deixei aqui então nos slides dessa aula o gabarito da aula 1 de ecologia. E dos exercícios que estavam também na apresentação, né, da aula 1, dos dois exercícios. E aí eu queria saber de vocês como é que foi fazer esses exercícios. Se quiserem colocar lá no Google Classroom, por favor, podem colocar no Google Sala de Aula. E também pelo YouTube. Eu vou habilitar agora o conteúdo. Eu não sabia que ele não permitia comentários, né? Quando o conteúdo era para crianças. Então dessa vez eu vou fazer diferente. Vou deixar como não sendo, né? Para crianças, e aí ele permite os comentários de vocês, tá bom? Então, partindo para o nosso conteúdo de hoje, vamos aí começar com o conceito de biodiversidade. Então, biodiversidade ou diversidade biológica refere-se à variedade de espécies de seres vivos presentes em determinada região. Esse conceito ele pode ser válido para escala local, regional, continental ou global, e inclui a variabilidade de espécies desses organismos. A respeito do Brasil, a gente tem um dado muito interessante, muito importante aqui, né? Que o Brasil ele abriga cerca de 20% da biodiversidade de espécies de seres vivos do planeta Terra, né? Eu coloquei aqui algumas espécies, né? Alguns organismos para vocês observarem, terem de exemplo. Aqui o primeiro que a gente tem é o tuiuiu, o Jabiromicteria. O tuiuiu ele ocorre no Pantanal, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Coloquei aqui o ipê amarelo, que eu gosto bastante também, espero que traga muita força e muita alegria para os estudos de vocês. O ipê amarelo é o Tabebuia crisotrisha. E coloquei também aqui um exemplar do bugio ruivo, do Aloá taguariba. Ele é muito presente aí, muito frequente em hábitats fragmentados da Mata Atlântica e também tem uma ampla ocorrência aí desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. A biologia da conservação, né, que é um ramo aí da ecologia, da biologia, esse ramo foi criado para responder às nossas necessidades atuais da crise da biodiversidade que a gente está vivendo. Então, os objetivos da biologia da conservação são entender os efeitos das atividades humanas sobre as espécies, comunidades e ecossistemas, prevenir a extinção de espécies. É uma ciência multidisciplinar que dialoga com, né, várias outras ciências ali, a exemplo da ética, da filosofia, da economia e das ciências sociais. Então aqui acho que fica bem evidente, né, a importância de estudos, pesquisas e dados, né, para que seja possível a conservação, a preservação e a prevenção, né, da extinção das espécies da nossa fauna e flora. Coloquei uma observação aqui, dois asteriscos, que esse livro vermelho de espécies, que apresenta as categorias, né? Se eu não me engano, a última edição foi de 2018. Ele apresenta, né, tanto para a flora quanto para a fauna, as espécies que estão criticamente ameaçadas de extinção, em perigo e vulneráveis, né? Lembrando que criticamente ameaçadas aí são as que estão na pior situação, tá? Então depois deem uma olhada nesse livro vermelho das espécies que é bastante interessante. Então, fatores aí que influenciam a biodiversidade, né? Nós temos aí então 3,8 bilhões de anos de história evolutiva no planeta Terra. Sabemos então que a biodiversidade não está distribuída de forma uniforme, né, no planeta Terra, isso já é evidente. Temos aqui um exemplo, numa área de tamanho similar, se a gente pegar essa área de tamanho similar, né, nos trópicos aí, no trópico, né, em regiões temperadas, a gente vai ver que tem uma maior diversidade de mamíferos nas regiões tropicais, certo? Do que nas regiões temperadas do globo. Então, agora eu vou listar alguns fatores e dizer como eles contribuem para o aumento da biodiversidade. Quando a gente leva em conta, então, a proximidade da linha do Equador, né, ou seja, baixa latitude, a contribuição vem de que temperaturas favoráveis, as temperaturas elas são mais favoráveis à atividade biológica.
A grande incidência luminosa também favorece a produtividade, né? Que vem alimentar aí, né? A base das pirâmides, das pirâmides, né? Das cadeias e teias ecológicas, ok? Elementares, né? E ecológicas. Então, essa maior produtividade, taxa fotossintética é a base para a vida, ok? Maiores índices de precipitação. A água doce líquida, né, em forma de chuva, aí é fundamental para a atividade metabólica dos organismos terrestres. Não só para os terrestres, né, mas para os organismos em geral. Áreas, então, geologicamente mais antigas possibilitam mais eventos evolutivos e também a formação de novas espécies. A heterogeneidade aí dos hábitats, né, essa diferença entre os hábitats, ela favorece essa diferença, então, entre relevo e clima, por exemplo, que favorece diferentes adaptações e nichos ecológicos, e também diferentes espécies. E a temperatura média da superfície do mar, essa temperatura boa, ela favorece também uma maior atividade fotossintética das algas, que são aí a base, né, da pirâmide, e responsáveis aí pelo início da cadeia alimentar aquática, que alimenta todas as outras partes, aí, os consumidores, os decompositores, né, alimentam toda a cadeia alimentar. Agora, em relação às ameaças à biodiversidade. A biodiversidade ela pode sim diminuir através de fatores naturais, como incêndios, como erupções vulcânicas, como tsunamis, por exemplo. Mas aqui a gente vai dar mais atenção para as causas antrópicas, que são aquelas causadas pelo homem. Então, aí a gente pode citar a exploração excessiva e não sustentável de recursos naturais, por exemplo, na pesca, na caça, na exploração de minérios, na exploração de madeira e também de produtos não madeireiros. A gente poderia citar aí a exploração do açaí, do buriti, da castanha do Pará, dentre outros. A destruição, fragmentação, degradação de hábitats pela expansão da agropecuária, da construção de cidades, estradas, barragens, aterramento de mangues, etc. Aqui a gente pode citar, né, um exemplo aí, creio que bem conhecido de todos nós, que seria a falta de planejamento, né, de crescimento das cidades como um todo. Aqui na minha cidade eu tenho visto muito essa especulação imobiliária, né, tomar conta da cidade, o que também deixa a cidade aí bem feia visualmente, né. A introdução de espécies exóticas nos ecossistemas também é uma grande ameaça à biodiversidade, a gente vai aprofundar nisso, e a poluição do ar, da água, do solo e até a poluição sonora. Então, todas essas ameaças, elas estão muito relacionadas ao rápido crescimento da população humana nos últimos séculos. Mas aqui eu queria pedir um pouco de atenção para vocês, para a gente não cair naquele lugar de só achar que se diminuir o crescimento da população humana, o resto está resolvido, né? Como a gente vê, na verdade, por aí, né, na mídia acontecendo, né, algumas vezes, porque se não fosse o sistema no qual a gente vive, provavelmente essas ameaças à biodiversidade não estariam nesse nível que a gente está acompanhando hoje, né? Infelizmente, o capitalismo, ele alimenta essa desigualdade, né? Explora alguns mais, bem mais, e outros menos, mas também não deixa de explorar, e é isso que ele faz também com a natureza. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui de extração aí sustentável, né? De relação sustentável com a natureza. O primeiro é com a Natura, né? Que a Natura ela faz esse apoio aí com comunidades agroextrativistas da Amazônia. Se eu não me engano, tem com Buriti, né? E com, se eu não me engano, com Castanha do Pará também. E recentemente eu vi uma reportagem da Bela Gil, que junto com a marca Mãe Terra lançou uma farinha para bolos, que tem farinha de babaçu. Então eles atuam em parceria com comunidades indígenas e ribeirinhas do Médio Xingu, no Pará. Então uma grande iniciativa aí, né, para proteger a nossa biodiversidade. Tomara que mais marcas façam esse tipo de parceria, né? Agora falando aí do conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é a busca por suprir as necessidades dessas gerações, da geração atual, sem prejudicar as gerações futuras.
Então, esse conceito ele é um princípio que parte da consciência de que os recursos naturais, eles são finitos, né? A gente viu lá na aula 1 que na curva em S a gente tem uma capacidade de suporte aí dos ecossistemas, né? E com o planeta Terra não seria diferente. Então, a gente tem essa responsabilidade com as gerações futuras, porque a gente parte do princípio de que os recursos são finitos, né? Também. E aí a gente tem três conceitos importantes aqui envolvidos, né? A preservação e a conservação ambiental. Lembrando que preservar, geralmente a gente deixa a área intocada, né? Porque a natureza ela dá conta de se regenerar, né? E de reproduzir ali, manter as condições naturais, né? Sozinha. A conservação ambiental, geralmente ela leva em conta que o ser humano ele pode fazer pesquisas, pode praticar ecoturismo, mas não deixa aí de proteger o ecossistema, né, o ambiente em que está inserido. E o importante aqui é respeitar os ciclos naturais de extração e de regeneração do que a gente está levando em conta, né? Seja aí numa se a gente estiver pensando aí na agricultura, por exemplo, né, quando a gente pensa aí que parte da propriedade precisa ficar em descanso, né, o chamado pousio aí, isso já seria respeitar os ciclos naturais, ao invés de, por exemplo, colocar agrotóxico ou pensar aí já em exaurir a terra, né, ao máximo, certo? Que diminui também a fertilidade do solo. Então eu queria deixar para vocês também essa reflexão, assim, né? Esse desenvolvimento econômico, ele está sendo feito a que custo, né? Porque tem até um documentário muito interessante, depois se vocês quiserem assistir, chama The True Cost, que fala muito sobre os custos que a gente não coloca aí, né, envolvidos nos preços das roupas, por exemplo, né? Porque quando a gente tinge uma roupa, grande parte desse tingimento vai para as águas, e nem sempre isso está no preço final ali, né? Então a gente precisa ficar muito atento de quem a gente está consumindo. Existem marcas aí que a gente já sabe, né, que utilizam trabalho escravo ou que pagam muito pouco para os seus funcionários. Então a gente, né, se possível, dá uma boicotada nessas marcas. E divulgar também esse tipo de informação, né, para as famílias, para as pessoas que a gente ama, enfim. Agora falando aí da fragmentação de hábitats. As áreas ocupadas então pela agricultura, pela pecuária, pela construção de cidades, pela abertura e construção de estradas, ferrovias e lagos artificiais proporcionam aí, né, a fragmentação de hábitats. Quais são os efeitos então dessa fragmentação? A divisão de uma população em duas ou mais subpopulações, o que vai reduzir o tamanho populacional, né? E pode até levar à extinção dessas populações, porque reduz o fluxo de genes, né? O fluxo gênico entre os organismos. Os animais podem ter que atravessar lagos artificiais, campos de cultivo e estradas, o que aumenta aí, o encontro desses animais com predadores e aumenta a chance de atropelamentos. A redução da diversidade genética, como a gente falou aqui, por exemplo, do fluxo gênico, e até em termos de polinização, né? Mesmo aí quando a gente está falando da polinização pelo vento, né, ela é reduzida. Reduz o potencial de dispersão de plantas, que também tem a sua polinização feita por animais, que é o caso da zoocoria, né? Porque nem sempre os animais que vão num fragmento maior passam a visitar fragmentos menores depois, né? Até por conta dessa, mesmo que haja aí uma estrada, né? A chance de atropelamentos aumenta, então não é garantia de que o animal que visitou o fragmento 1 vai passar também no fragmento 2 para realizar aí a polinização, a dispersão, né, de sementes, etc. A gente fala aí de um conceito muito importante que é o efeito de borda, né? Porque num fragmento maior, né? Essa borda ela tá um pouco mais, vamos dizer assim, protegida, né? E aí quando a gente torna, né? Faz dois aí, né? Dois ou mais fragmentos, aumenta esse efeito de borda. Então vai aumentar aí a luminosidade, né? Nesse fragmento, aumenta os níveis de luz e a temperatura, vai diminuir a umidade do ar também nesses fragmentos menores, ou seja, isso vai mudar aí a característica e a composição desses fragmentos, né? Então, isso vai alterar diretamente aí a qualidade de vida desses organismos, né? Que estavam no fragmento maior e agora estão em fragmentos menores.
A gente tem aí os corredores ecológicos, que são trechos de floresta que conectam os fragmentos de hábitat, então é uma forma de mitigar a fragmentação do hábitat, né? Lembrando que a mitigação, ela é uma forma de diminuir os danos, mas ela não é uma solução 100% eficiente para quando a gente pensa em fragmentação de hábitats. Então, os corredores ecológicos, eles sim, eles facilitam a dispersão de sementes e a polinização, mas não é comparado aí com o ambiente na sua forma natural, mas já é alguma coisa, né, em termos de conservação. Então, falando em conservação, ela permite a continuidade dos seus fluxos de energia e o próprio ciclo da matéria. Por exemplo, quando a gente conserva as matas ciliares, né, que ficam aí na borda dos corpos d'água, a gente está impedindo aí o assoreamento de rios, de córregos, de garapés, de lagos, evita enchentes, perdas materiais e humanas. As matas ciliares, assim como os nossos cílios, né, elas protegem aí os corpos d'água. Então, quando a gente retira essa mata ciliar, a gente está aumentando aí grandemente a chance do assoreamento dos rios, que depois vai permitir o aumento do volume desses corpos d'água e levar a enchentes. Aqui então a gente está falando dos rios aéreos, né, dos rios voadores da Amazônia, muito importante, né, conservar os rios aéreos e os rios voadores, porque eles são grandes responsáveis pelos índices pluviométricos aí de chuva no centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Então, vocês vão ver na figura aí que vem o calor equatorial aí do oceano, né? Levando aí, puxando essa umidade aí da floresta amazônica da atmosfera. Os ventos alísios vão carregar essa umidade aí até a Cordilheira dos Andes e através aí dos ventos vão chegar aí até centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Então, a gente é extremamente dependente dos rios voadores para agricultura, para alimentação, para o desenvolvimento da nossa vida em grande parte do Brasil, tá? Então, mais um grande fator aí para a gente ir contra o desmatamento, né? Para a gente zelar pela floresta em pé, pela nossa qualidade de vida, né? E dos organismos da natureza como um todo que já tem por si só aí direito de existir, né? Então, alguns benefícios aí da manutenção da biodiversidade. Primeiro, continuidade da diversidade de espécies e da variabilidade genética. Segundo, manutenção da qualidade do ar. Terceiro, regulação do clima. Quarto, regulação dos ciclos das chuvas, muito importante, né? Porque senão a gente também tem prejuízos para a agricultura, sobem os preços dos alimentos, é uma cadeia aí de impactos negativos, né? Quando a gente não se atenta aí à manutenção da biodiversidade. Manutenção do fluxo dos rios e das suas nascentes, manutenção dos ciclos biogeoquímicos, que se vocês não verem comigo, vão ver com a professora Angélica, né? O ciclo do oxigênio, do carbono, do nitrogênio, do fósforo, entre outros. A contenção do solo, né? Que do contrário pode gerar aí deslizamentos, entre outros. E a dispersão de sementes. Aqui eu chamo a atenção de vocês para a possibilidade de novos itens na alimentação e substâncias químicas interessantes aí para a indústria farmacêutica e outras indústrias. Aqui eu coloquei dois exemplos, um era bastante próximo de mim, que era o remédio captopril, que minha mãe usava para controle, né, da hipertensão arterial. Ele é desenvolvido aí a partir do veneno da jararaca brasileira, vocês vão ver na apresentação. E um segundo aqui que apareceu nas minhas pesquisas, que é o remédio Bieta. Ele foi desenvolvido aí a partir da saliva do monstro de Gila dos Estados Unidos e ele é usado no controle da diabetes tipo 2. Então aí a biodiversidade, né, por si só, ela já né, tem o direito de existir, mas ela nos traz aí muitos benefícios, né, quando preservada, quando conservada. Não só na área alimentícia, mas também como uso para fins industriais. Então, agora falando um pouco de espécies invasoras e de controle biológico. A invasão biológica ela é a segunda maior ameaça mundial à biodiversidade, atrás da destruição e da fragmentação de hábitat somente. Então, desde lá das grandes navegações no século XV, o ser humano ele já faz esse transporte de espécies, né, de plantas,
de animais, de micro-organismos para fora aí da sua distribuição natural, da sua barreira natural. Então, a gente tem aí a própria produção de alimentos, né, e outros usos comerciais, por exemplo, até para atingir tecidos, né, a gente teve na época das grandes navegações, a gente teve esse transporte também desses produtos, certo? Então, se a gente for pensar aí no próprio arroz, na própria banana, são alimentos que vieram de fora, né, e são tão comuns aí no nosso dia a dia. Lembrando que nem toda espécie que é introduzida, né, fora da sua distribuição natural, ela se torna invasora. Então, espécies nativas são aquelas também que podem ser chamadas de silvestres ou autóctones. Elas são aquelas que evoluíram em determinado ambiente e ocorrem em sua área original de distribuição. Os limites de sua distribuição são dados por condições naturais. As espécies endêmicas ocorrem em áreas específicas, enquanto outras possuem distribuição geográfica ampla. Vocês vão ver dois exemplos. Um da jararaca da seca,